Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de evolução dos modelos atômicos, em nossa aula 3 sobre as leis ponderais. Mas antes de começarmos, já deixe o seu like, se inscreva no canal e clique nos sininhos para ativar as notificações e não perder nenhum novo vídeo. Bem, as leis ponderais são leis experimentais que regem reações químicas em geral e são relativas às massas dos componentes das reações. Elas são explicações de observações experimentais que fazem com que a ideia da matéria contínua fosse contestada. Eu lembro que em nossa última aula vimos que a ideia da matéria contínua foi dada por Aristóteles e os cientistas que vieram depois eles foram contestando essa ideia e nós vamos começar a ver como que o átomo ele vai surgindo gradativamente. As leis ponderais elas são a lei de Lavoisier, a lei de Proust e a lei de Dalton. A lei de Lavoisier, conservação das massas. Por volta de 1774, Lavoisier e sua esposa, Mary Anne, realizaram experimentos de combustão, reação com gás oxigênio, e calcinação com balanças de ultraprecisão para a época. Então, eles foram estudar a reação de uma substância qualquer com gás oxigênio, a combustão ou sua calcinação, né? E ele então obtinha como resposta um óxido. E através das balanças de ultraprecisão, Lavoisier conseguia mensurar a massa dos reagentes e a massa do produto. E então verificar que, se nós somássemos a massa dos reagentes, nós íamos ter uma igualdade com a massa do produto gerado. Aqui ele então enuncia, em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa dos produtos, o que depois foi colocado de uma maneira poética como, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, numa reação química, os reagentes eles se rearrumam para gerar os produtos. Aqui, então, temos um exemplo. O gás oxigênio reage com o gás hidrogênio para formar água. Nós rompemos algumas ligações químicas, formamos outras. E a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Bem, os experimentos de Lavoisier foram com mercúrio. Ele, então, realizou a reação de mercúrio com oxigênio, gerando o óxido de mercúrio. E aqui eu tenho uma foto do experimento de Lavoisier. Ele então aqui tinha um forno, aqui um aparato de vidro contendo mercúrio metálico, que tem uma coloração realmente cinza, metálica, né? Aqui ele tinha uma redoma com ar e mercúrio, né? Aqui. E então nós tínhamos o contato do mercúrio com gás oxigênio, nós tínhamos o aquecimento e então a reação ela era realizada. E o que foi observado por Lavoisier? A formação do óxido de mercúrio, só que o óxido de mercúrio ele é um tom avermelhado, alaranjado. Ou seja, o mercúrio cinza metálico ele era transformado num sólido vermelho, alaranjado. E outra coisa que ele via era que, após essa reação ela se completar, o nível aqui do mercúrio ele subia, ou seja, a quantidade de gás oxigênio ela então diminuía. Ou seja, o mercúrio aqui diminuía e o gás oxigênio diminuía, que são os reagentes, a massa M1 e a massa M2, e eu formava então o óxido de mercúrio, que é o produto. Bem, esse experimento de Lavoisier ele é importantíssimo. Primeiro porque ele aí estava mostrando que nós poderíamos formar uma substância laranja. E essa substância laranja não tinha antes. Ou seja, a ideia da matéria ser contínua, da substância laranja ser formada por pequenos pedaços de laranja, ela aqui não poderia ser aplicada. E então Lavoisier coloca que nós podemos gerar produtos diferentes dos reagentes. Essa é uma ideia importantíssima para começar a botar um fim na ideia da matéria contínua. A lei de Proust agora, lei das proporções definidas. Proust percebeu que os elementos que participam da composição de uma substância pura sempre tinham a mesma proporção em massa. Vamos então aqui entender. Se nós tivéssemos uma reação entre Cl2 e H2, os gases cloro e hidrogênio, nós vamos formar o ácido clorídrico. Aqui nós temos a reação Cl2 mais H2 formando HCl.
E não importava a quantidade de Cl2 ou de H2 que eu colocasse, eu sempre iria formar HCl. Ou seja, essa substância HCl tem uma proporção fixa entre H e entre o Cl, entre esses elementos químicos. Independentemente da forma como uma substância é formada, a composição química é sempre a mesma. Aqui, independentemente das quantidades, eu sempre iria formar HCl. Proust também verificou que tanto as massas dos reagentes quanto de produtos participantes da reação possuem uma proporção sempre constante. Ou seja, se eu aqui dobrar a quantidade de gás cloro, para eu ter uma reação química aqui completa, deveria dobrar a quantidade de hidrogênio. E eu aqui também iria obter o dobro da quantidade de HCl. Aqui é um primórdio aqui dos nossos valores estequiométricos que nós já estudamos. E ele então enuncia que toda substância possui uma proporção constante em massa, composição e proporção na qual reagem e se formam. Essa é a lei de Proust. E também temos a lei de Dalton, que é a lei das proporções múltiplas. Quando dois elementos formam duas ou mais substâncias compostas diferentes, se a massa de um deles ficar fixa e a do outro variar, nós vamos ter uma relação de números inteiros e pequenos. Vamos então entender o que Dalton quis dizer. Nós aqui temos a reação do N2 com O2, formando aqui os óxidos de nitrogênio. Se nós mantermos fixa a massa, a quantidade reagente de nitrogênio, e nós variarmos a quantidade de oxigênio, olha só que interessante que nós vamos descobrir. Se nós usarmos uma massa 16, vamos aqui botar que é uma proporção 1, e que com essa massa de oxigênio iríamos formar um óxido N2O1 ou N2O. Se nós duplicarmos a massa de oxigênio, aqui veja que nós duplicamos, a fórmula que nós vamos então aqui obter terá então 2 átomos de oxigênio. Também foi multiplicado por 2 a fórmula química. Se nós aqui, por exemplo, do primeiro para o terceiro aqui, nós multiplicamos de 16 para 48 gramas, nós triplicamos a massa de oxigênio. Nós vamos então formar um óxido que tem 3 átomos de oxigênio. E se nós multiplicarmos por 4 a massa de oxigênio, perceba que é sempre fixa a massa de nitrogênio, nós vamos então formar aqui um óxido com a presença de 4 átomos de oxigênio. Ou seja, as proporções aqui, elas são fixas. Se nós permanecemos a massa de uma substância constante e variar somente a da outra. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Curtam, comentem e compartilhem nosso vídeo. E lembrem-se de se inscrever no canal do YouTube, curtir o Facebook e nossa página do Instagram. Um grande abraço a todos, pessoal. Vamos às aulas!